Fala, galera ligada no Pautas e Táticas, e se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. A pauta de hoje é uma pauta que eu já estou tentando trabalhar há algum tempo, mas que hoje vai ser possível porque eu vou ter a ajuda de uma pessoa muito especial que produz um conteúdo muito bacana sobre futebol na internet, principalmente no Instagram. Nós vamos falar sobre o futebol feminino, sobre alguns assuntos polêmicos e sempre muito palpitantes sobre o tema, mas que eu preferi ter a ajuda de uma mulher apaixonada pelo futebol, que entende do assunto, para poder ter um lugar de fala aqui melhor do que o meu para agregar e a gente ter essa visão feminina sobre o tema futebol feminino. Estou falando da Lara Pinheiro. Seja bem-vinda, Lara. Oi, galera do Pautas e Táticas, é um prazer falar com vocês. Nicolas, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre o futebol feminino. Gostaria de estar falando em outras condições, que o futebol é muito valorizado, que as atletas são bem remuneradas. Infelizmente não chegamos a esse patamar, mas com certeza um dia chegaremos lá. Enquanto a gente não chega, a gente vai aqui debatendo, vai mostrando para as outras pessoas qual é a realidade e vai deixando todo mundo consciente. Agradecendo mais uma vez a presença da Lara para ajudar a gente aqui a entender melhor o futebol feminino. E a primeira coisa que eu quero debater com a Lara é a questão da igualdade salarial, que foi uma bandeira muito levantada, principalmente pelas atletas da seleção americana de futebol, que foram campeãs da última Copa do Mundo e que reivindicaram esse direito que as mulheres teriam de receber igual aos homens dentro do futebol profissional. Quero saber a sua opinião sobre isso, Lara. Bom, a briga por essa igualdade salarial não acontece só no futebol. Em qualquer cargo que a mulher ocupa, o homem sempre ganha mais, então a gente sempre está lutando para que isso se torne algo igual, né? Porque o homem vai ganhar mais do que a mulher por cargos que eles exercem a mesma função, que eles fazem as mesmas coisas. A diferença no futebol feminino para o masculino é gritante. A jogadora mais cara do futebol feminino custou 2,1 milhões, enquanto o jogador mais caro do futebol masculino custou 222 milhões. Essa diferença resulta por causa da falta de investimento, a falta de atenção que se dá ao futebol feminino. Claro que aqui no Brasil essa diferença é ainda maior. Na Europa a gente já vê as coisas se igualando, nos Estados Unidos estão tentando melhorar as coisas, inclusive a Copa de 2019 mostrou isso. E eu acho que o principal motivo dessa desigualdade é principalmente por causa da falta de visibilidade. Você não vê ninguém investindo no futebol feminino, nem mesmo os próprios responsáveis, os dirigentes dos clubes se importam com isso. Nem eles investem. Por que que as pessoas vão se sentir motivadas a assistir algo que não tem atenção, que ninguém fala sobre? Por que que uma jogadora tem que ganhar menos do que um jogador, sendo que eles exercem a mesma função? Por que que não pode haver uma igualdade? Brigam tanto por isso, né, para ter espaço para as mulheres jogar, mas por que que não dão as mínimas condições para as jogadoras? Bom, agora eu também vou dar a minha opinião sobre o tema. Bom, na minha visão, a reivindicação, ela tem a sua justiça, principalmente em vários setores da sociedade, mas no futebol profissional e até no esporte em geral, dependendo da modalidade, é claro, mas especificamente falando do futebol, ela é um tanto quanto equivocada, já que o futebol feminino ele atrai menos público para os estádios, ele tem menor audiência, ele vende menos produtos oficiais, então consequentemente ele tem menos visibilidade e gera menos dinheiro. A régua de quanto as atletas e quanto as pessoas envolvidas no futebol feminino têm que receber, quanto é justo para que esses atletas, essas pessoas recebam de salário, essa régua não deve ser comparada ao que o futebol masculino recebe, e sim a quanto dinheiro eles geram. Tudo tem que ser proporcional. Se o futebol feminino gera menos dinheiro, consequentemente, os salários e todo o dinheiro que vai rolar dentro do futebol feminino é menor em comparação ao masculino. Isso não tem a ver com discernimento de gênero, tem a ver com negócio. Se você gera menos dinheiro, você recebe menos. Se você gera mais, você recebe mais. Agora, Lara, eu quero saber a sua opinião quanto à qualidade do jogo apresentado pelas mulheres de um modo geral. Qual é a sua opinião quanto à qualidade técnica? Se você tem alguma ressalva a fazer, e aí sim a gente pode comparar com o futebol masculino. E qual a sua opinião quanto àqueles que costumam depreciar o futebol feminino, dizendo de forma até exagerada que até os melhores jogos do futebol feminino não são tão bons quanto alguns jogos até mais ou menos do futebol masculino. Qual a sua opinião acerca desse tema? Futebol feminino é muito comum a gente ver goleadas como 29
a 0, que foi o que aconteceu agora no Campeonato Paulista, como 56-0. Aí você fica se perguntando, né? Mas isso aí é por causa da qualidade técnica. Não, gente, não é. É por causa das condições que cada jogadora tem. A jogadora do Taboão da Serra, que é a capitã, se eu não me engano, ela falou que eles não têm uniforme, que eles não têm material de treino, que elas montaram um time 3 dias antes do Campeonato Paulista Feminino começar, que elas treinaram no campo 3 dias, 2. Enquanto o time do São Paulo, eles treinaram durante a pandemia, eles têm uma disponibilidade melhor, eles têm técnico, eles têm um campo, um centro de treinamento, enquanto a outra estava usando a blusa de um time, mas não tinha apoio nenhum, elas que comandavam a comissão técnica, elas que faziam tudo isso. A pandemia escancarou a diferença que o futebol masculino e o futebol feminino são tratados aqui no Brasil. Então, acho que não é você tirar a onda que o futebol feminino não tem qualidade. O futebol feminino tem qualidade. O futebol feminino não tem investimento e o futebol feminino não tem mínimas condições para que seja feito campeonato de qualidade, treinamento de qualidade. Bom, primeiramente, há de se ressaltar que há um exagero enorme nas comparações e é preciso entender os contextos de cada modalidade. A modalidade do futebol feminino, enquanto futebol de alto rendimento, realmente profissionalizado, ela é relativamente nova. Basta a gente ver que a primeira edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino foi realizada em 1991 e a primeira edição do Torneio Olímpico Feminino de Futebol foi em 1996. Então, a exemplo do futebol masculino, a evolução é gradual e vai se seguir aos poucos. A evolução tática do jogo, a evolução técnica, o interesse, a visibilidade, tudo isso vai se disseminar gradativamente. E quando eu falo de exagero, a gente, claro, tem que ter a boa vontade de analisar o futebol feminino com esta visão de que o jogo está evoluindo aos poucos e também não se esquecer que há muitos jogos ruins, por exemplo, nas primeiras fases de Copa do Mundo, nas primeiras fases de Champions League, Libertadores, no nosso próprio Campeonato Brasileiro e, por que não dizer também, né, dos famigerados campeonatos estaduais, quantos jogos de qualidade técnica ruim do futebol masculino a gente não vê. Então, essa comparação é um tanto quanto exagerada e sim, há muita qualidade também no futebol feminino, analisando os dois contextos. Se a gente quiser ver o futebol feminino praticado no auge, como por exemplo foi na última Copa do Mundo, como vem acontecendo também na Champions League feminina, como acontece na Major League Soccer feminina, a gente pode ver muita qualidade do futebol de alto nível dessa modalidade. E aí comparar com o que há de pior no futebol masculino é exagero e covardia, além de muita ignorância com o futebol feminino, com as mulheres, porque é uma má vontade muito grande ter esse tipo de opinião. Agora vamos debater uma questão que é a opinião de muita gente que é crítico ao futebol feminino. Inclusive isso foi endossada pelo ex-jogador inglês e hoje treinador, bem polêmico em tudo que ele fala, que é o Joey Barton, que falou sobre as adaptações que devem ser feitas ao futebol feminino em questão de regras e também de adaptações que deveriam ser feitas, por exemplo, no tamanho e no peso da bola, no tamanho do campo, da baliza. Eu quero saber o que a Lara pensa acerca desse assunto. Então, essas diferenças só mostram como o futebol masculino é tratado de uma forma e o feminino é de outra. Por que tem que ser diferente? Por que não pode ser tudo igual? E é muito triste você ter que estar reclamando, você ter que estar lutando por isso, você ter que estar falando isso, sendo que é uma coisa que devia ser normal, que devia ser comum para tanto o masculino quanto o feminino. Se tem o masculino que joga de tal forma, que joga de tal jeito, o feminino vai jogar igual, porque é o mesmo esporte, só muda o gênero. Não tem por que haver uma diferença. Bom, eu acho que esse é um dos temas mais polêmicos e mais difíceis de ter uma opinião formada acerca do tema, mas eu tentei desenvolver ela da seguinte forma. Eu acho que o Joey tem um pouco de razão, eu não tiro a razão dele, mas também reconheço quando algumas mulheres, como por exemplo a jogadora da seleção brasileira, a Cristiane, se ofendem com esse tipo de declaração. Porque assim, o futebol ele é físico e as mulheres têm uma limitação. Elas não são tão rápidas, não são tão fortes, não são tão altas quanto os homens. Mas adaptar o futebol feminino já há 2, 3 décadas depois que ele já se consolidou como um futebol profissional, para que o nível técnico seja ampliado,
atestado, é quase como se as mulheres atestassem, assinassem um atestado de incompetência na prática do esporte do jeito que ele é. Sendo que já tivemos tantas grandes jogadoras na história do futebol feminino, como a americana Mia Hamm, como a brasileira, né, a Marta, como a alemã Birgit Prinz, entre tantas outras grandes jogadoras. Então, fazer essas adaptações nesse momento seria muito ruim para o ego das atletas, né? Mas, sim, há as limitações, né? E o futebol masculino mesmo, ele tem várias mudanças de regras no que diz respeito a regulamento, mas mudar o tamanho do campo, as dimensões do campo, o tamanho da trave, eu até tendo a concordar um pouco mais, porque a gente vê constantemente no futebol feminino, as goleiras não têm tanta impulsão, elasticidade, às vezes até correm em cima da linha de gol para tentar alcançar a extremidade da baliza. Então, mas assim, o peso da bola, o tamanho do campo, eu acho um tanto quanto exagerado, e acho que entendo as mulheres quando elas dizem que isso é uma ofensa ao futebol feminino. É quase que como dissesse que elas não são aptas e não são capazes de jogar o futebol da forma que ele é e sempre foi. E agora, Lara, para finalizar, eu quero saber, na sua opinião, por que o futebol feminino ainda não conquistou tanto assim a preferência do público, a audiência, não tem tanta visibilidade quanto o futebol masculino, sendo que é uma paixão nacional e até internacional. Muitos países aí têm o futebol como o seu esporte número 1, e ainda assim, nesses países, o futebol feminino ainda não pegou. Por que, na sua opinião, isso acontece? Então, como eu te falei, a falta de investimento, infelizmente, atrapalha muito nisso, a falta de igualdade, né? Você vê toda uma campanha dos clubes para um clássico entre Palmeiras e Corinthians, por exemplo, entre Palmeiras e São Paulo, mas ninguém vê uma comoção, um marketing, algo assim do tipo, para um Palmeiras e Corinthians feminino, para um Palmeiras e São Paulo feminino. Por que tem que haver essa diferença? Por que o clube em si, o presidente, os dirigentes não agem da mesma forma, não fazem o mesmo marketing para o feminino e para o masculino? Por que os dirigentes, por exemplo, não fazem uma ação de associados para ir num treino feminino, para deixar o torcedor mais próximo das jogadoras? Entendeu? Eu acho que o problema em si é os dirigentes. Por que não tratar tudo igual? Por que não fazer ações para conquistar o público? Acho que isso vai muito mais de marketing, de campanhas e toda uma identidade visual do que deixar tudo na mão do público. Vamos transmitir um campeonato feminino aí e o público, se tiver interesse, ele vai assistir. Ele não vai ter interesse porque não vai passar uma chamada legal, não vai passar uma propaganda interessante, por exemplo, na Globo, mostrando alguma coisa do campeonato feminino. Mas você vê que tem do Brasileirão masculino. Então, óbvio que o torcedor vai olhar e vai pensar, poxa, esse jogo vai ser legal. Por que não passar algo do tipo pro feminino? Por que não dar voz a essas garotas? Por que não ajudar? Por que não investir? Bom, na minha opinião, isso acontece principalmente por falta de investimento. E aí, quando a gente fala em investimento, é em todas as atmosferas, né? Primeiro, dentro dos clubes. Os clubes têm que querer investir no futebol feminino para que ele se desenvolva. Segundo, dentro das confederações. As confederações, por exemplo, a Conmebol exigiu que as equipes que participassem da Libertadores e da Copa Sul-Americana tivessem um time feminino, e do contrário, eles não poderiam participar da Libertadores nem da Copa Sul-Americana. E eu acho que não é por aí o caminho, não é colocando o dedo no peito ou exigindo que as equipes tenham esse time que o futebol vai se desenvolver da melhor forma, porque assim você não vai ter um processo de peneira qualificado, assim você não vai ter campeonatos bem jogados, você praticamente vai fazer porque alguém te forçou a fazer, e não é por aí. Os clubes têm que querer fazer isso. Se não um clube que já está consolidado com o futebol masculino, que outros clubes sejam criados especificamente para cuidar do assunto. Além disso, as confederações também têm o dever de criar e institucionalizar um calendário oficial com campeonatos mais bem estruturados para que essas meninas tenham o ano inteiro para jogar. Quantas convocações de seleção brasileira a gente não já viu, com jogadoras até famosas, bem consolidadas dentro do mercado e sem clube para jogar. Estão na seleção, mas estão desempregadas. Isso realmente é muito triste para a modalidade.
E quando a gente fala de investimento, a gente também toca no ponto em que as jogadoras americanas falaram, né? Foi o nosso primeiro tema aqui de debate, sobre a questão salarial. Elas geram menos dinheiro porque tem menos dinheiro para se investir também. Se houvesse mais dinheiro para investimento, obviamente, o futebol feminino geraria mais dinheiro e aí os salários poderiam ser equiparados. No caso, elas não se conformam com como a coisa funciona. Elas questionam como a coisa funciona para que as coisas possam mudar. E nisso eu realmente acho muito válido. E o outro investimento que deve ter é nas emissoras de quererem mostrar o campeonato, os campeonatos de modo geral. Aqui no Brasil, depois da Copa do Mundo, que já vem sendo mostrada há muito tempo, eu, por exemplo, sempre acompanho na Band desde 2007 as Copas do Mundo de futebol feminino. A edição de 2019 foi a primeira a ser mostrada pela Globo e por isso também bateu o recorde de audiência dentro do Brasil, mas internacionalmente também foi a edição da Copa do Mundo mais vista. A ESPN vem mostrando já há algumas temporadas a edição feminina da UEFA Champions League. E eu acho isso muito legal também para que a gente veja os grandes clubes. Para quem não sabe, tem muitos clubes que são muito tradicionais, mais tradicionais até no futebol feminino dentro da Europa do que no futebol masculino, como por exemplo o Lyon da França e o Wolfsburg da Alemanha. São duas superpotências do futebol feminino e a gente já começa a ver Bayern, Manchester City, Barcelona, todos interessados em também montar uma equipe muito forte de futebol feminino. Inclusive a Alex Morgan, a americana, acaba de ser contratada pelo Tottenham e eu acho isso muito positivo, o Tottenham querer investir numa top player, né, da modalidade, mesmo que seu elenco profissional, seu elenco principal do futebol masculino não tenha condição de trazer uma jogadora desse calibre. E aí a gente também vê a própria Band, que sempre deu muita moral para o futebol feminino, mostrando já o campeonato brasileiro da modalidade, mas um mercado pouco explorado e que com certeza tem um nível técnico muito bom é o mercado americano, onde estão as campeões mundiais, onde estão algumas das melhores equipes do mundo. A Marta jogou durante muitos anos lá, então eu acho que as emissoras, se elas quisessem mostrar esse campeonato, a gente teria um produto muito legal de se assistir, com um nível técnico muito bom, e com certeza isso atingiria muito mais pessoas, a visibilidade aumentaria muito, e eu acho que o investimento é o principal fator para que a gente não tenha uma modalidade do futebol feminino tão vista e tão contemplada, tão assistida como ela deveria ser. E é isso, galera, chegamos ao fim de mais um Pautas e Táticas, agradecendo mais uma vez a Lara Pinheiro por ajudar a gente aqui a entender melhor o futebol feminino, abrilhantando essa edição do Pautas e Táticas com essas opiniões muito bem formuladas. Espero que a nossa parceria dure muito mais tempo e fique à vontade, a casa aqui também é sua. Volte sempre, Lara. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Estou muito feliz de estar participando desse debate. Estou aberta a opiniões, a discutir, desde que seja com respeito, tá? Nada de desrespeitar porque opiniões diferentes, né? Acho que quando as pessoas têm opiniões diferentes, debatem, elas têm muito mais a agregar uma na vida da outra do que se vier com xingamentos ou se vier com falta de respeito. Meu Instagram é Lara Pinheiro com 2 E e eu tô criando conteúdo de futebol lá. Não esquece de se inscrever aqui no canal do Pautas e Táticas, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. E é isso, galera. Muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui. Com certeza, esse é um conteúdo muito palpitante. Eu quero muito ver a opinião de vocês aqui nos comentários. Se eu conseguir conquistar a sua inscrição, muito obrigado. Volte sempre. A casa também é sua. Sugira seus temas para próximos vídeos. Mais uma vez, obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima.